Sempre sonhaste em tornar o próximo lobo de Wall Street, então este vídeo é para ti. No episódio de hoje vou-te mostrar como podes fazer uso de médias móveis para criar uma estratégia de investimento no Python. Com esta estratégia serás capaz de identificar quais os melhores momentos para comprar ou vender uma ação. Vamos para o genérico que eu já vou explicar tudo. A estratégia que vou apresentar é super simples e consiste no cruzamento de duas médias móveis, uma de curto prazo e uma de longo prazo. Estas médias móveis foram calculadas tendo por base a de curto prazo 15 períodos e a de longo prazo 50 períodos. As etapas desta estratégia são então as seguintes. Em primeiro, calculamos a média móvel de curto prazo e a média móvel de longo prazo. Em segundo, identificamos os momentos onde ocorre um cruzamento entre ambos os indicadores. Se a média móvel de curto prazo cruzar acima da média móvel de longo prazo, isto indicia uma tendência de subida de preço e é um indicador de compra. Se a média móvel de curto prazo cruzar abaixo da média móvel de longo prazo, isto indicia uma tendência de descida de preço e é um indicador de venda. Esta estratégia também pode ser implementada considerando outros intervalos de tempo para o cálculo das médias móveis, tanto de curto prazo como de longo prazo. De um modo geral, considerando menos períodos de tempo para o cálculo de uma média móvel, mais reativa esta será a variações no preço de uma ação. Destaque também que esta implementação vai considerar apenas médias móveis simples, mas isto também poderia ser aplicado a médias móveis exponenciais. Se não sabes como calcular uma média móvel exponencial no Python e fazendo uso do Pandas, então sugiro que vejas o episódio número 5 desta série Python para investimentos, onde eu explico em maior detalhe como calcular este e outros indicadores técnicos. Vamos então agora para a programação. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar então como podemos fazer uso das médias móveis de curto prazo e longo prazo para criar uma estratégia de investimento. Vamos começar por importar as bibliotecas. Vou então importar o iFinance, ok? O iFinance as YF. Vou importar o Matplotlib as PLT. Vou também importar o NumPy as NP. E vou importar o Math, que é uma biblioteca que nos vai permitir fazer aqui a manipulação de alguma informação em termos matemáticos. Por isso, uma vez importada esta informação, vou correr. Aquilo que agora pretendo fazer é extrair os dados. Para isso, vou usar a biblioteca YF, que já mostrei no primeiro episódio, e vou usar o método download. No caso, vou extrair informação para o GSPC. Este é o ticker que corresponde ao SP500, ou seja, o Standard & Poor's 500, que tem as 500 maiores empresas americanas, e vai ser este ativo que eu vou usar. E depois tenho de especificar a data de início e a data de fim correspondente à informação que quero extrair. No caso, eu vou colocar aqui que quero extrair toda a informação até ao dia 10 de outubro. E posso correr. Pronto, extraiu-me aqui esta informação, podemos ver o nosso dataset para ver o resultado. Pronto, temos aqui o nosso dataset com toda a informação. Uma vez feito o download dos dados, agora pretendemos saber em que momentos podemos comprar e vender. E para isso vamos usar então a técnica das médias móveis. Para definir esses pontos, vou começar por criar uma função, a que vou chamar crossover signal. Como input, esta função vai ter o dataset que extraí anteriormente. Nesta função vai ter essencialmente dois passos. Em primeiro lugar, é necessário definir as médias móveis, tanto a média móvel de curto prazo como a de longo prazo, e depois, num segundo momento, identificar quando é que essas médias móveis se cruzam e identificar então estes sinais de compra e venda. Por isso, vou começar por criar os sinais de compra e venda. E para isso, então, vou definir agora a média móvel de curto prazo. A minha média móvel de curto prazo vai ser a que eu vou chamar SMA, ou seja, Simple Moving Average. Vou considerar 15 períodos. E vou usar o campo Close, ou seja, o valor de fecho, como referência. Então, vou criar a minha Simple Moving Average de 15 períodos. Eu já mostrei também como calcular estas diferentes métricas, expliquei em maior detalhe em episódios anteriores. E vou também calcular a minha média móvel de longo prazo, que no caso vou considerar 50 períodos. Vou usar mais uma vez o campo
close e vou considerar então os 50 períodos para o cálculo da média. Uma vez calculadas as séries, é importante agora definir em que momentos é que nós identificamos sinais de compra e sinais de venda. E para isso, vou definir a minha coluna anteriormente. Aquilo que pretende identificar é a diferença entre a minha média móvel de curto e longo prazo no período anterior ao atual. E como é que eu faço essa diferença? Basta ir buscar a minha média móvel de curto prazo, aplicando o método Shift 1, e a mesma lógica para a minha média de longo prazo. Mais uma vez, com o Shift 1. Ou seja, aquilo que ele vai fazer é, analisando sempre a observação, imaginemos que estamos na observação X, vou estar sempre a analisar a observação X-1, ou seja, a observação anterior, e vou analisar qual é que é a diferença entre a média móvel de curto e longo prazo. E vou aplicar esta mesma metodologia para analisar então a diferença no período atual. Esta coluna que eu vou chamar atual. Para isto basta então seguir a mesma lógica, só que aqui não vou usar o método Shift, vou simplesmente buscar a observação correspondente à média de curto prazo, ou seja, a média de 15 períodos. No caso aqui cada período é um dia, e a média e a observação correspondente à de longo prazo, 50 períodos. Uma vez tendo estas colunas anterior e atual, aquilo que permite fazer é então comparar ambas e identificar se estamos perante um momento de venda ou um momento de compra, ou um outro período que não nos interessa para a nossa transação. E por isso, basta então chamar o método lock, e aquilo que eu vou identificar é então momentos de compra vão ser todos os momentos em que anteriormente tínhamos a diferença entre a média móvel de curto prazo e de longo prazo é negativa, ok? E no período atual é positiva. E é isso que nós vamos tentar captar aqui. Por isso, aquilo que eu vou fazer é simplesmente selecionar a coluna anterior, e procurar dentro do meu dataset sempre que a coluna anterior for inferior a 0 ou seja, aqui duas condições, sendo que a minha coluna anterior for inferior a 0 e a minha coluna atual for superior a 0, então estou perante um sinal de compra, ok? E por isso, vou colocar assim, compra, ok? Igual, e aqui vou-lhe atribuir o quê? Simplesmente na coluna da compra vou-lhe atribuir o valor correspondente à compra, ou se eu realizasse a compra nesse dado momento. E por isso vou buscar aqui à coluna close. A mesma lógica aplica-se para os sinais de venda. Ou seja, vou mais uma vez procurar, aplicando o método lock. Aquilo que eu vou procurar vai ser dentro do meu data frame sempre que o período anterior é superior a 0, ok? E o meu período seguinte, ou no caso o meu período atual, é inferior a 0, ok? Então, estamos perante um momento de venda, ok? Porquê? Porque aqui verificamos então que a minha média móvel de curto prazo vai cruzar a minha média móvel de longo prazo, sendo que a minha média de curto prazo vai se tornar inferior à minha média de longo prazo. Por isso, há então uma inversão na tendência e por isso pretendo vender nesse momento. Para terminar a minha função, vou também filtrar as colunas do output. Para isso, basta-me criar aqui uma lista a que vou adicionar as colunas que eu pretendo, por isso Adjusted Close, Close, que é a coluna que eu estou a usar, o SMA 15, SMA 50 períodos, também pretendo o meu sinal de compra e o meu sinal de venda, ok? E depois basta-me retornar então a minha data, ou seja, o meu data frame data filtrado apenas com estas colunas. Uma vez criada a nossa função, podemos agora aplicá-la ao nosso data frame. Para isso, vou adicionar uma nova linha de código e chamar então a minha função crossover. E vou guardar aqui nesta variável output data frame, por isso crossover, e colocar como input o meu data frame que extraímos inicialmente, referente então ao SP500, e também posso colocar aqui
ou chamar o método tail para mostrar as últimas 5 observações. Pronto, podemos ver então aqui o output do nosso cálculo e podemos ver que ele identifica já aqui no dia 24 de setembro um período de venda. Para podermos observar melhor esta informação, o ideal é fazermos então um gráfico. Para isso, posso fazer uso então do Matplotlib, que já mostrei também em episódios anteriores. Vou começar então por filtrar os dados, uma vez que pretendo apenas fazer a representação gráfica de um dado período, ok? Por isso, output dataframe, chamar o método lock e agora vou filtrar o meu dataframe. Vou filtrar o meu dataframe tendo por base então o valor ou a data, ok? E por isso aquilo que eu vou querer é um período entre 2020, ou seja, vou definir aqui dia 1 de dezembro de 2020 e também que a minha data esteja entre, ou seja, superior a 2019-0101. Aqui vou buscar o index, ok? Estou a buscar o index, pois é a coluna que corresponde à data, ok? Basta-me então correr. Pronto, tenho agora aqui o meu dataset filtrado e posso avançar então para criar o meu gráfico. Para isso, basta-me seguir os passos que já mostrei em vídeos anteriores para a representação gráfica. Em primeiro lugar, chamar a função subplot, ok? Subplot, que me vai retornar então uma figura e um gráfico, ok? E posteriormente adicionar a informação ao meu gráfico. Adicionar informação. Que informação é que eu pretendo representar? Em primeiro lugar, representar a data de fecho, aliás, o valor de fecho, e por isso vou buscar primeiro a data, então como dizia, para o eixo X, e no eixo do Y eu pretendo representar a coluna close. Vou também adicionar um label, ok? Uma legenda, para identificar então que é o meu fecho, e vou colocar aqui como alfa 0.5. O alfa, simplesmente aquilo que me vai permitir é que criar alguma opacidade nesta linha que representa aqui o fecho, para que depois os elementos que eu vou sobrepor possam ser mais facilmente legíveis, ok? É só esse aspecto que adiciona aqui este fator ou este parâmetro alfa. Posteriormente, também pretendo adicionar, mais uma vez, aqui a data no eixo X e no eixo Y, aquilo que eu pretendo adicionar é então a minha média móvel de curto prazo, que no caso são 15 períodos ou 15 dias. Por isso, vou buscar a minha coluna, vou buscar a SMA de 15 e adiciono então aqui um label de média móvel simples 15 dias, ok? E vou colocar também aqui uma cor, por exemplo, laranja, ou seja, orange. O terceiro elemento que eu quero representar vai ser então a minha média móvel de longo prazo, que no caso são 50 períodos e aqui cada período corresponde a um dia, por isso 50 dias. A minha média móvel, em primeiro lugar, vou definir então no eixo X o índice, ok? Ou seja, a data, e posteriormente vou colocar a coluna SMA 50, ok? Label igual a MMS 50. E vou colocar como cor castanho, por isso brown. Então aqui representa a minha média móvel de longo prazo. Posteriormente, há necessidade então de identificar os meus períodos de compra e venda. E isso também seria interessante avaliar no gráfico. Para isso, vou criar então aqui mais algumas linhas de código. Adicionar venda e compra. Venda e compra. Como é que eu posso fazer isso? Fazendo uso do método scatter, ok? Ou seja, o scatter permite então aqui uma representação de gráfica de outro tipo de elementos e por isso aquilo que eu vou querer representar vai ser, em primeiro lugar, mais uma vez, a data, ok? Os meus momentos de compra e venda vão estar sempre específicos a um dado momento no tempo e também a um dado valor, que é o valor que corresponde então à coluna compra, no caso dos momentos de compra, e venda, no caso dos momentos de venda. Por isso, seleciono aqui a minha coluna de compra, defino aqui o meu label como compra e algo que também vou colocar aqui vai ser então o meu marker.
ou seja, que símbolo é que eu quero para representar então estes momentos de compra, e eu vou querer este símbolo para cima, ok? Acaba por ser uma seta para cima, e depois vou colocar também a cor, como verde, momento de compra. A mesma lógica se aplica para a venda. Eu até vou copiar para facilitar este processo, só que aqui vou querer então uma venda, aliás, assim. Aqui no label coloco mais uma vez como venda, ok? Venda. E o meu marker, no caso, aquilo que vou colocar vai ser um V, ou seja, acaba por ser uma seta para baixo, e em vez de verde vou colocar vermelho, por isso red. Posteriormente vou também querer formatar aqui a minha imagem, aliás, o meu gráfico, e para isso basta apenas chamar o método automft_xdate. Basicamente aquilo que permite é evitar a sobreposição ao nível do eixo do X e basicamente coloca os stickers de forma diagonal para não ficarem então sobrepostos. E posteriormente também vou chamar o método legend para então apresentar estes labels que eu fui adicionando. Posteriormente também vamos querer adicionar aqui alguns labels adicionais. Que labels adicionais vão ser estes? Simplesmente no eixo do X, axis. Aquilo que eu vou querer adicionar vai ser o símbolo do dólar, ok? Por isso set major formatter, ok? Vou colocar então o símbolo do dólar. Esta expressão aqui eu falei em maior detalhe no vídeo sobre o Matplotlib, se quiserem podem ir ver. Aqui esta expressão, esta string, acaba por ser uma formatação que vai me permitir então adicionar o símbolo do dólar. E posteriormente vou querer também adicionar um título, por isso chamo o método setTitle, ok? Vou chamar estratégia médias móveis, x.setXlabel, aqui data, ok? Estratégia médias móveis, ok? setLabel e basicamente temos então todas as informações para podermos correr então o nosso gráfico. Podemos ver então aqui o resultado. Temos então aqui todos os labels que adicionamos, temos aqui a azul o nosso valor de fecho da ação, temos a laranja a nossa média móvel de curto prazo, aqui é um castanho, mas parece um pouco mais vermelho, aqui esta minha média móvel simples de 50 períodos, ou seja, de longo prazo, e depois os períodos de compra e venda. E podemos ver que temos aqui vários períodos que nos trariam lucro se tivéssemos seguido esta estratégia, que seria fazer a compra neste momento e fazer a venda aqui, depois comprar novamente neste período aqui mais a julho de 2019 e depois vender aqui mais perto de setembro, já seria um período de perda, mas depois temos aqui mais 2 períodos de ganho em que o valor de compra é inferior ao valor de venda. E podemos ver, especialmente aqui nesta queda, ok? Agora aqui no início de 2020, que a nossa média móvel de curto prazo começou a descer, digamos, e acabou por cruzar com a minha média móvel de longo prazo, e isto o que nos permitiu foi sair da posição, ou seja, vender o que tínhamos comprado aqui neste período, vender a nossa posição e evitamos então esta queda, e depois posteriormente ao recuperar o mercado, já aqui mais para maio, vemos que temos um novo sinal de compra e agora, mais recentemente, um novo sinal de venda. O vídeo termina por aqui. Se gostaste, não te esqueças de deixar um like, subscrever se ainda não és inscrito e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. Obrigado pela tua atenção e adeus!